E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do trono de Deus, né? E a gente vem falando aí sobre a vida de quem? Exatamente, sobre a vida de Ezequiel. Essa iluminação está muito ruim. Vamos melhorar aqui, né? A gente vem falando aí sobre a vida de Ezequiel, né? O Senhor tem nos abençoado, falado aos nossos corações, transformando a nossa vida através do testemunho desse profeta que ficou aí 22 anos falando sobre o que Deus havia falado com ele. Como é que fala? Se reafirmando, né? Ele é chamado aí de palavra de Deus, relembrando que ele é chamado de palavra de Deus e ele trabalha na nossa vida. Tudo bom, João? Seja bem-vindo. Daniel também. E ele trabalha na nossa vida falando, Marcelão na área, falando a respeito das coisas que precisam ser transformadas, modificadas, né, por amor ao Senhor. Ele vem falando sobre a transgressão do homem, né, a maneira que o homem vem agindo. Ali ele está trabalhando na vida de Israel, mas na verdade, ele está trabalhando aí no dia a dia na minha vida. Precisa ser transformado, modificado. Ontem o Senhor falou muito, inclusive ao meu coração, eu espero que tenha falado ao coração de vocês também, Tereza na área, onde o Senhor não desiste de cada um de nós, né? Ele até tira a mão por conta da nossa iniquidade, por conta da nossa injustiça, a nossa falha, ele tira a mão, mas ele não desiste. Ele não desiste de nós. E mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente agindo de maneira corrupta, né? Ele não desiste de cada um de nós. Então é importante aí que a gente esteja sempre fazendo a vontade de Deus e entendendo nos nossos corações que, por mais que seja difícil, a gente amar ao próximo como a si mesmo, não desistir verdadeiramente do outro. Se colocar como o cuidador, é se colocar como aquele que derrama amor, é se colocar como o papai se colocou por nós, né, por cada um de nós. E assim, quando nós agimos dessa forma, ele transborda sobre a nossa vida, cura a nossa alma e nos dá transformação, nos dá a paz que excede todo entendimento. Engraçado que a gente é coach, né, Marcelo? E assim, a gente fala muito sobre o que é importante para a vida do outro, a gente fala muito sobre o que precisa mudar, e primeiro a gente precisa trabalhar isso na nossa vida, né? A gente fala isso, que o Senhor trabalha primeiro na nossa vida para que a gente possa trabalhar na vida do outro. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante de uma psicóloga, minha psicóloga, né? Eu faço consulta com psicologia, faço. E eu ouvi uma coisa muito interessante da minha psicóloga, que ela falou assim, que eu falei para ela sobre uma situação, exatamente sobre o que Deus falou comigo ontem, né? E ela falou assim para mim, a questão é que, assim, você entende que precisa... que existe algo de errado, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, e sabe que não é no outro, é em você, mas eu sou muito imediatista, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam agora, quero mudar agora, quero ser transformada agora, né? E as coisas não são assim, transformação é aos poucos, e a gente sabe disso, é um processo. Ele acontece bem gradativamente. Assim como Israel viveu um processo de mudança para se corromper, para sair da presença do Senhor, Israel também tinha que viver um processo de mudança para voltar para a presença do Senhor, para ser transformado, né? E quando ontem Ezequiel chega e fala para Deus assim, ele fala assim, Senhor, as pessoas já As dizem pessoas que eu acham vivo que eu de estou falando parábola. parabolamente. E a gente falou assim, calma aí, Ezequiel, tá chegando aí o versículo
o capítulo 20, e que Deus vai começar a tratar com o povo, e você vai entender aí que não é parábola, não, ele está falando verdadeiramente. Mas, na verdade, quando a psicóloga conversou comigo isso, é, é um processo, né? Então, se Deus simplesmente agisse sobre a vida do povo de Israel, provavelmente não haveria mudança, porque eles iam entender que estavam sendo castigados, ou que Deus estava sendo injusto sobre a vida deles. Mas quando ele posiciona ao povo, desde Moisés até Isaías, e depois ele vem com Jeremias e agora com Ezequiel, ele está dizendo para o povo assim, é um processo, precisa ser tratado através da palavra, precisa ser tratado através da atenção, precisa ser tratado através de uma correção para que chegue ao estado perfeito, né? Porque o homem não é perfeito, mas estado perfeito na eternidade, no céu. Então, na verdade, as parábolas, o Senhor está dizendo para Ezequiel ali, sim, você é um homem de parábola. Você é um homem de história, que conta história. Mas você conta uma história para que haja mudança. Não é que Deus desistiu de fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, o Senhor não se arrepende. Aí quando fala sobre Ezequias, por exemplo, fala, mas o Senhor se arrependeu e deu mais tempo, mais 15 anos para Ezequias. Não, ele não se arrependeu. Ele já tinha o relógio de Acais, mas Ezequias é o rei. Então, assim, ele, na sua onisciência, ele já sabia que quando ele mandasse o profeta conversar com Ezequias, haveria arrependimento no coração de Ezequias e um clamor. E através desse clamor, o Senhor poderia trabalhar na vida de Ezequias e assim lhe dar mais tempo para viver. Já estava dentro do projeto de Deus, assim como a vinda de Jesus Cristo. Ele não se arrependeu. Na verdade, foi o processo de tratamento na vida de Ezequias, era esse. Então, às vezes, eu falo assim, às vezes o velho homem se levanta, né? E aí ele bate na porta do caixão e aí estoura tudo e a gente perde a paz, a paciência e age de maneira errônea e aí a gente fica naquela questão assim, não houve mudança, não houve transformação na minha vida, o que aconteceu? E é por isso que Deus olha assim e fala assim, meu filho, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas na divina mão. Uma a uma, diga de uma vez. Porque a gente não olha as pequenas mudanças que aconteceram na nossa vida. A gente não olha as pequenas coisas que a gente permitiu que fosse transformado, que fosse moldado, que fosse libertado para que a gente chegasse a esse estado de agora, que parece que o velho homem suscitou dos mortos e veio bater na cara da gente, mas quando na verdade, se fosse antes, seria muito pior. Talvez não haveria nem arrependimento, né? Então, até mesmo no momento de raiva, no momento de ira, a gente precisa entender, né, os porquês e entender os praquês e como lidar com isso todos os dias. E entender como que é isso historicamente falando, né? Em todos os momentos do Antigo Testamento. Tem uma pergunta aqui, aquele cara que a gente gosta muito de pegar ele como referência, ele lançou um vídeo hoje, uma estreia hoje no canal dele, Marcos Botelho. Por que Jesus não cumpriu algumas leis do Antigo Testamento? Eu já até marquei aqui para dar uma olhada. É muito bom, olha assim. É muito a espada bom. de Deus. Capítulo 21, a espada de Deus e a espada do rei da Babilônia.
Eu vou ler a espada de Deus e Começa depois, do que é do 1 ao 49. 17. Não, do 1 ao 17, não. Do 1 ao 17. 1 ao 17. E Não, começa depois do do 49, não, 18 ao desculpa, eu falei 32. errado. Começa do versículo anterior, do... Não. Por que não? Então eu Do disse: 14. Ah, Senhor. Não entendi. De qual? Do 49 mesmo. É, isso mesmo, do 49. A É, chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu sou o Senhor, o acendi, que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará, porque o que eu faço ninguém desfaz. Ninguém desfaz o que eu faço, é o que ele está dizendo. Então Ezequiel diz: Senhor Deus. Eles ficam dizendo que só sei contar parábolas. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém. Fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor: Eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio o justo, tanto o justo quanto o ímpio. Visto que, eu vou marcar isso aqui, porque eu quero voltar nisso aqui. Visto que eliminarei, porque olha só, ele diz assim: e eliminarei do seu meio, tanto o justo quanto o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo, o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Ele vai esvaziar a cidade. E ele já avisou isso lá atrás. Só que agora ele mandou Ezequiel profetizar. Eu vou ficar confundindo com Jeremias, porque eu estou lendo Jeremias também. E é a mesma história, né? Está falando sobre o mesmo povo, sobre o mesmo pecado, de novo, enfim. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer na presença deles. Fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se disparão em água. Choro, né? Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza e diga assim, diz o Senhor: a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: Vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, e está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova, e que acontecerá se o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize que bata com as mãos uma na outra, e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam junto a todas as portas, faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força. À direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e
folgarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Esse é o nosso título de hoje. Eu tenho certeza que esse é o nosso título de hoje. Ele está respondendo a Ezequiel dizendo: Senhor, as pessoas dizem que é só parábola e Deus se meteu no meio deles e falou. Antes ele falava assim: olha, vá lá e diga assim diz o Senhor. E de repente Deus começou a falar a partir de Ezequiel. Agora profetiza o que eu disse que vai acontecer para começar a parada acontecer. Profetiza o que eu disse que vai acontecer para a parada começar a acontecer, para que esse povo pare de dizer provérbios insanos, absurdos, do tipo os pecados serão sofridos pelos filhos, para que eles parem de dizer que a gente só diz parábola, historinha, coisinha bonitinha para meter medo para eles se arrependerem. Agora o bicho vai pegar, o pau vai comer na casa de Nó. Vira o rosto e profetiza, porque agora eles vão viver o processo, como Claudinha estava falando. Agora é a hora de viver verdadeiramente o processo. Eu, o Senhor, falei. Historicamente dizendo, eu quero chegar com vocês e lá em Êxodo, vai, Cláudia. Nossa, ela é ótima. Olha só, ele começa, né, falando aí. Assim, velho. A gente tem que falar sobre a palavra do Pai assim, morde e assopra, para não assustar muito, porque só tem 3 pessoas aqui, dessas 3, uma sou eu. Só tem 2 pessoas aí do outro lado. Ué. Só tem 2 pessoas aí do outro lado. O pessoal tem que dar uma Ai, meu sopradinha. pai, que medo, né? Que medo. Olha só, lá no 12, eu vou repetir. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo. Deus não desprezou o povo dele. Contra todos os príncipes de Israel, estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancada na tua coxa. Dá, pois, pancada na tua coxa. Existem outras traduções que falam golpes de dor, né? Dá golpes de dor na tua coxa. Por que na coxa? Há uma tradição em Israel, o povo de Israel, de sempre quando faz um juramento, sempre quando faz uma promessa, sempre quando faz um contrato, sempre quando eles fazem uma aliança, se coloca a mão na coxa para se firmar essa aliança, para se firmar esse contrato. Deus está dizendo... Como foi feito com o servo de Jacó, quando foi buscar uma mulher para Isaac, exatamente. Na verdade, a mulher a mulher de Isaac, e foi feito com Jacó, não, foi feito com Abraão. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí, o que acontece? Então, ele está falando aí, bate, né? Dá golpes de dor na sua aliança, na aliança que você quebrou. Jacó é filho deles. Na aliança que você quebrou, a aliança que você despedaçou, a aliança que você quebrou. Então, dá golpes de dor nessa aliança, né? Lá em Jeremias 31, 19, fala bem assim: na verdade, depois que me converti, arrependi-me depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, assim diz o Senhor. O Senhor está falando para Jeremias ali
que sobre o povo mesmo. Eu ouvi a queixa de vocês, eu ouvi o que está acontecendo, eu vi que o povo tem adulterado, tem feito coisas errôneas, né? Tem buscado coisas fora do meu conceito, fora dos meus valores, e eu vou sim tomar uma atitude com relação a isso. Porque quando eles se converteram, eles mudaram a atitude deles. E quando eles mudaram a atitude deles, eles bateram no peito como um sinal de dor e de vergonha do que eles haviam feito de errado. Então o Senhor está relembrando a promessa que ele fez para Jeremias. Eu vou me lembrar do meu filho, mas eu me lembro do meu filho com carinho. Eu me compadeço do meu filho, eu tenho amor pelo meu filho. E ele vai bater no peito como sinal de sofrimento. Ele vai bater na coxa como um entendimento de que ele quebrou a aliança. Haverá arrependimento no coração dele. E eu vou me compadecer dele. Porque eu lembro sim das iniquidades dele. Mas eu o amo. Eu o amo. Eu tenho carinho pelo meu povo. Né? Então Deus está falando aí, não é castigo, é correção. Não é tortura, é amor. Não é desprezo, mas é guiando, é transformação, né? Ele está dizendo exatamente o que eu disse lá no começo. Eu sei que o velho homem se levanta, eu sei que você vai, algumas vezes, gritar, bater, reclamar, fazer o que não é correto, mas se houver arrependimento, se você bater no peito como um sinal de quem se envergonhou, se você entender que foi você que quebrou a aliança e refizer, eu vou me compadecer de você, porque eu te amo. Eu tô aqui, eu te amo, né? Quando ele fala assim, lá no 16, ó espada, vira-te com toda a força. Ele fala assim, te quero afiada. Eu te quero afiada. Quem é a espada? A espada é a palavra de Deus. Eu tive Eu esse quero a insight também. palavra de Deus afiada. Eu quero ela cortante. Eu quero que ela fira para curar. Eu quero que ela fira para transformar. Eu quero a espada afiada. Afiada. A gente leu até qual mesmo? Desculpa. Até o 17. Até o Eu queria 16. falar. Você está em qual? No 16. Tá. Eu queria, antes de você ir, falar um pouco antes, no 3, ele diz: Vou tirar a minha espada da bainha, essa espada afiada, e eliminarei do seu meio, tanto o justo quanto o ímpio. Ah, então quer dizer que Deus vai eliminar e ser injusto e matar os justos? Não é isso que ele está falando. Ele diz: visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Só que a espada e a palavra, ela é justa, ela é eficaz. Então ela precisa deixar a cidade vazia, mas morrerão, porque Deus não tem compromisso com o erro, ele não volta naquilo que ele não está errado, e ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele diz lá atrás que ele vai fazer com que todos se espalhem e que E a ele fala cidade de fique quem é vazia. espada, espada, de quem é fome, fome, de quem é E de quem é exílio, peste, exílio. peste. Exatamente. Então, e vai ser todos a partir da palavra, a partir do profetizar. Porque tudo isso que ele está fazendo aqui é usando Ezequiel como boca dele para profetizar, para que as coisas aconteçam, para que Israel verdadeiramente perca o grande poder que ele achava que tinha, sendo independente, sendo longe de Deus, para mostrar que não há nenhum poder e não há nenhuma independência longe de Deus. A independência, ela está perto de Deus.
O ser grandioso e ser pleno e ser completo, ele sempre está perto de Deus. Longe de Deus, isso não existe. Isso é engodo, enganação. Isso é mentira. E nós procuramos até as mentiras santas e os macungélicos, como diria por aí no mercado, e os macungélicos para pegar o nome das pessoas que nos faz mal, que a gente acredita que está fazendo mal para a gente, para botar dentro da arca da aliança e orar para aquela pessoa parar de te perseguir. E Enquanto não é Deus assim fala, que as ore por coisas ele. acontecem. Se te fizer andar uma Exatamente. milha, ande com ele Ore para os duas. seus Se te inimigos. der um tapa, dê Exatamente. a outra face. Se você, Não enfim, adianta dê enquanto você também a não entender túnica. enquanto você não entender que você precisa botar o seu joelho no chão, como Deus falou aqui, e vai ter lágrimas, vai ter águas, todos os joelhos serão águas, são lágrimas se derramando até os joelhos, inundando o chão. Enquanto você não fizer isso e orar pelo seu inimigo, para que Deus alcance ele, para que ele se torne uma pessoa extraordinária, você está preocupado só com você, só com seu bem-estar, só com o que Deus pode te dar. E você não está preocupado com o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão também. Entendeu? Então ele dispersa as pessoas e usa na navalha, na palavra, na espada, reluzente, brilhante aos olhos de todo mundo, assim como nós devemos ser. Nós devemos ser reluzentes, brilhantes, polidos. As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver luz. E ver luz, e não assim, sabe, o sal, quando perde o gosto, ele não serve para nada. Meu pai costumava dizer que servia para jogar no chão do navio, entendeu? Para poder você não escorregar quando você está andando de um lado para o outro. Mas um sabor também serve para isso, e você não compra sal sem sabor. Você só compra sal com sabor, porque o insosso, o sem sabor, não serve para nada se você não brilha, se você não reluz, se você não serve para nada. Nada. E o brilho, eu estava falando isso, vou repetir, depois da manhã, na live de depois da manhã, estava falando isso com minha irmã ontem. Eu aprendi uma coisa aqui, olha só, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o carro da Fórmula 1, é o carro que a gente guia. A alma é o que faz a intermediação entre corpo e espírito. Ele é o piloto. E o espírito é o quê? É o caminho, é a jornada, é a estrada. Se você não tem isso, se você não brilha, você não vai para lugar nenhum. Você é um Marcelo, carro por que estacionado. que o Espírito é a estrada? Se a palavra de Deus Porque é diz que Jesus propósito, Cristo e sim, é é o propósito ao caminho. Espírito. Porque Exatamente. ele é o exemplo, porque ele volta para Deus. Ele é o Ah, direcionamento porque ele volta para Deus. O aleluia. É isso Espírito aí. volta para É Deus. isso aí. É isso aí. Então ele é o direcionamento. A gente está dizendo assim, agarra aí no teu alma, agarra aí no teu espírito, porque ele volta para Deus. É isso aí. Você é duvidou. Clama, você clama lá, o sanguezinho clama lá depois que morrer, igual Abel quando foi morto por Caim. Entendeu? A alma clama lá. Exatamente. É. Posso ler? Meu pai Aqui disse que onde eu tô. pode. Eu vou ler porque meu pai mandou. Eu vou fazer, querida. Ele disse pode. Manda Então eu vou bala, ler. 18 a 32. Fala assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marco indicadores. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, e Judá, e a Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado,
caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os orietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto o oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me vieste à memória, sereis apreendidos por causa disto. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína! As ruínas a reduzirei. E ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon. E acerca dos seus insultos, dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço do profano, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha. No lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto ao fogo, e teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que te falei. Pois eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Ele está falando novamente aí. Eu o falei. Ou seja, não achem que é parábola, não achem que é historinha, não achem que eu estou enrolando. Eu estou avisando. Eu falei. E Estou dando agora oportunidade. confeitei a borracha. E preparem-se porque vai começar. Não dá tempo nem de cingir o lombo, porque eu falei para cingir o lombo antes, não quiseram. Isso, agora é a hora. Agora chega de falar que eu só falo por parábolas. Quando ele fala lá no 21, Marcelo, porque o rei da Babilônia vai parar numa encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Ele está falando sobre as práticas que aquele povo tinha naquela época, antes de começar uma guerra ou antes de tomar uma cidade. Eles agiam, eles consultavam ao seu oráculo, consultavam aos seus deuses, né? Para que eles pudessem orientá-lo no que deveria ser feito. Quando Israel andava no caminho do Senhor, quando Israel caminhava até procurar profetas de Deus para amaldiçoá-los, eles faziam, porque eles têm conhecimento do poder do Deus de Israel. Mas agora Israel está abandonada. Israel se abandonou. Israel deixou o Deus a qual ela seguia e permitiu que o diabo adentrasse em sua casa.
Então, a partir desse momento, o Senhor está dizendo, aqueles deuses falsos, aqueles ídolos falsos vão falar, entrem. E quem vai te proteger? Quem colocará a mão para proteger você, para te guardar? Aqueles deuses falsos que são os mesmos que vão te atacar? Quem vai te proteger, Israel? E aí ele tá falando com Israel a respeito do que o povo fazia, do que o povo estava fazendo, para mostrar para eles que aquele Deus a qual eles estavam servindo era o Deus que iria atacar eles. Os deuses, os demônios, e eles valorizaram mais do que eles valorizaram a Deus, e que Deus iria permitir que isso acontecesse. Lá em Jeremias 21, 7, Jeremias fala o seguinte, Jeremias 21, 7, ele fala, depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos ao povo, quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida, feri-los-á, a fio da espada, e não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Porque quando a gente lê aqui, a gente lê e a gente pensa assim, poxa, mas o diabo tem mais força do que Deus, né? O diabo vai atacar aquela cidade, o diabo está prevendo qual é a cidade que vai atacar. E aí eu lembro daquela historinha que a gente fala da mulher que chama na rádio pedindo por alimento e o inimigo vai lá e fala assim, vai lá, compre tudo o que ela precisa e leve para ela o que ela precisa. E quando ela perguntar quem foi que deu, você vai dizer, foi Satanás que te entregou. E aí ela vai lá e recebe todas as compras, dando glória a Deus, guarda, e o inimigo vira e pergunta assim, você não vai perguntar quem te deu? E ela diz, eu não, porque quando Deus manda, até o inimigo obedece. Então não interessa quem você vai dizer que me deu, interessa que quem me deu verdadeiramente foi o Senhor dos Exércitos. E o Senhor está dizendo aqui nesse 25, né? Quando ele fala, e tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá do tempo do seu castigo final, ele está dizendo assim, quando o rei da Babilônia jogou lá na encruzilhada, perguntando para qual caminho ele deveria seguir, e o ídolo dele respondeu que ele fosse à direita de Jerusalém, para entrar na terra de Judá, achando ele que era uma novidade, Jeremias já havia dito que isso iria acontecer no 21:7. Porque, na verdade, o Deus de Israel disse, vai acontecer. Então, não é porque o diabo previu isso, é porque Deus disse que ia acontecer. E não é porque o diabo tem poder, mas é porque Deus tirou a mão. E não é porque Deus não nos ama, mas é porque a gente tirou a mão de Deus sobre a nossa cabeça e disse, não, eu sei andar sozinho. Eu quero viver os meus valores, eu quero ter as minhas próprias experiências. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu nunca quebrar a minha cara? Você teve suas experiências. Eu não tenho direito de ter as minhas? Eu não tenho direito de viver o meu momento? Deixa eu viver a minha vida, porque a minha vida é minha e a sua é sua. Só porque você é velho e viveu num tempo aí antigo, você acha que o meu tempo é o mesmo tempo que o seu? As coisas mudaram, são diferentes. Estamos num novo século. E Deus está falando a verdade, o Deus desse século cegou a humanidade. Cegou a humanidade. Ele está achando, o Deus desse século cegou a humanidade e está dizendo que a humanidade é Deus de si próprio. Que a humanidade é Deus de si próprio. Que nós somos nossos deuses. E que nós precisamos saber que Deus está para nos servir. E Ele se torna o nosso servo. E nós somos deuses de um Deus, porque Ele precisa se adaptar às minhas vontades.
se adaptar ao meu querer, se adaptar às coisas que eu creio e que eu desejo, e não que eu preciso me adaptar a Deus. E aí eu tenho a audácia de fazer como o povo fez ontem, os anciãos, os responsáveis por reverberar, por ecoar, por fazer com que essa história chegue até nós de forma correta, limpa e linda, entendeu? Sentem lá com audácia e diz assim: nós queremos e pensamos que queremos continuar adorando pedras e pau. E o Senhor tem que continuar me protegendo e colocando a sua mão para me proteger. Pare de se enganar. Deus é quem manda, Deus é Deus, nós somos servos. Quer ser amigo de verdade? Quer verdadeiramente ser amigo e conhecer os planos do Pai? Sabe o que você precisa fazer de verdade? Nada mais, nada menos que se tornar amigo dele com intimidade, com intimidade, com devocional, com sabedoria, permitindo que o Espírito Santo entre em você. Servindo. Aí sim, de verdade as coisas acontecem. Aí sim você vai saber quais são os planos dele para a sua vida. É, Agora, engra... se os planos não for como eu quero, faça como você quer. é engraçado, sabe, Marcelo, porque ele fala assim, ele vira para o povo e diz assim, eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo, porque o amigo conhece os meus planos. Mas para ser meu amigo precisa ser servo. É, Seja servo para ser amigo. No 27 ele grita, né? E é Deus gritando. Geralmente o povo grita, mas agora é o Senhor gritando. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei. E ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito. E a ele a darei. Ele está falando sobre a questão aí do direito de Israel. A quem ela pertence de direito, né? A quem eu a darei? Lá em Jeremias 27:6, Jeremias, meu pai está aqui também falando, é isso mesmo, pai, não é? Tá certo, não é assim? Não é? Ele está dizendo que é isso mesmo, viu, Marcelo? Jeremias, Jeremias 21:7, é isso? Não. Ai, meu pai, me perdi. 27:6. Jeremias 27:6. Fala assim. Ai, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouvirão Jeremias. Então proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse, a todo o povo lançaram mão dele, os sacerdotes, os profetas, o povo, dizendo: você será morto. Porque eles não queriam dar ouvidos ao Senhor. O Senhor disse ao povo o que iria acontecer a respeito da casa. E de quem é a casa? Quem é a casa de Israel? A quem ela pertence? Vamos ler lá em Isaías 10:5-6. Isaías 10. Olha, pai, olha só. Isaías 10:5-6. Foi, ele colocou a mão sobre o povo e pesou, né? 10. Isaías 10:5-6. Fala assim. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é instrumento do meu furor. Envio-a contra a nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis?
Não é Cauno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Ele está falando mais uma vez ao povo, não só a Jeremias eu o disse também a Isaías. E aí a gente pergunta, tá, tudo bem, até hoje Israel vive numa briga, uma disputa de quem é Jerusalém, de quem é Jerusalém, de quem é Jerusalém. Cara, Jerusalém não é uma cidade, Jerusalém não é um templo, Jerusalém não é uma terra, Jerusalém é um povo escolhido por Deus. E de quem é Jerusalém? Única, exclusivamente de Deus. Povo santo, povo escolhido, povo de Deus. Jerusalém sou eu, Jerusalém é você. Jerusalém é todo mundo que busca verdadeiramente a presença do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, não só agora, como lá quando eu ministrei a primeira Páscoa, tirando o povo do Egito, e eu disse que matai o cordeiro cevado, passai o sangue nas portas, mostre para que o inimigo saiba que aqueles que estão selados com meu sangue são filhos de Jesus, são filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e que ele vai pagar o preço por cada um de vocês, porque a minha espada afiada é Jesus Cristo. E não só agora, mas também mais para frente eu venho para poder salvar tanto aqueles que se afastaram da minha presença em Jerusalém, como aqueles que eu não chamei de povo antes de Jesus Cristo. E eu estou prometendo a vocês a minha espada afiada, que é Jesus Cristo. Eu estou mais uma vez profetizando a vocês que não só hoje, mas mais para frente vocês vão se afastar novamente da minha presença. E eu vou mandar Jesus Cristo. Porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês. Porque de quem é Jerusalém? Jerusalém é minha. Porque eu escolhi Jerusalém. Porque é meu povo. Eu fiz vocês. Eu transformei vocês. Eu cuidei de vocês. Vocês são prostitutas, imundas, perversas, adúlteras. Mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Agora, eu não amo o pecado que existe em vocês. Eu não amo a corrupção que existe em vocês. Eu não amo a transgressão, a infidelidade que existe em vocês. E é por isso que eu vou passar a minha espada afiada. Uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos é amar o pecador, mesmo odiando o pecado dele. A gente se aproxima das pessoas, convive com as pessoas, conhece as pessoas, se aprofunda nas pessoas, e quando a gente conhece os defeitos das pessoas, a gente deixa de meio que de amar as pessoas. De amar, de confiar. De amar, de copiar, de estar perto, de compartilhar. Você falou copiar, eu falei confiar. Confiar, foi bom. Justamente porque nós não amamos o que ela faz. É muito difícil isso. Muito difícil. Isso porque a gente não sabe exatamente o que as pessoas vão fazer. Você imagine o quanto é desafiador para um Deus que tem sentimentos, que é zeloso nos seus sentimentos, ainda assim, sabendo que você vai falhar com ele, que você vai se afastar dele, que eu vou ter que mandar o meu filho, o meu único filho, para morrer por ele, por você e por mim. E ainda assim a gente vai viver do jeito que a gente vive. Fazendo as coisas que a gente faz. Você faria isso? Você pegaria seu pai, seu irmão, seu filho, a pessoa que você mais ama aqui na Terra, e entregaria por amor a Deus, por amor ao outro, por amor ao próximo? Ah, não, Deus, não entregaria.
Por isso que ele nos amou primeiro. É nada mais, nada menos por isso. Eu, não, Ele nos... eu peço a Deus que molde o meu coração, que faça como ele prometeu a Ezequiel, que me dê um coração novo e um espírito renovado, porque eu não faria como Abraão. Por Deus, que é puro, que é santo, que não é pecador, que é transformador, que é pai. Eu não me vejo pegando um filho, uma sobrinha, um sobrinho, entregando na mão dele, dizendo, leva, sabe? Vou desembainhar aqui o cutelo e vou enfiar no peito e vou queimar. Porque assim ele não fez, mas ele foi pronto para fazer. Eu ia falar, tá doidão, fumou um baseado. De onde tirou? Não, foi alguma coisa errada aí que aconteceu. Não, não é Deus que tá falando, não. Não. A gente vai Eu dizer, não, Pai, eu não daria, entendeu? já avisa com a minha Então, mãe aí que ele tá bravo. ele tá reclamando que ela deixou ele aqui no quarto. Cadê você? Você fugiu? Você morreu? Ele pergunta, você morreu? Meu Deus, imagina. Ele não é Mas, dramático, não, né? Nunca foi não, que dramático isso? e ele é dramático agora, né? Não, que isso? Você morreu? Ô, Jeová, imagina, Senhor. Tá repreendido em nome de Jesus. Pai, morreu não, tá viva. E minha mãe tá, meu Deus, que sofrimento. Você vê, né? E eu não dei atenção para ele, aí ele fica mais nervoso ainda. Então, ele tá falando exatamente sobre isso, sabe, Marcelo? Sobre essa questão de que eu não faria, sabe? Por isso que Abraão foi escolhido, por isso que, quer dizer, de repente o Senhor Deus de Israel vai mudar minha vida, meu coração, e eu digo, quer saber? Cadê o cutelo? Vem aqui, criança! Mas hoje, agora, nesse momento, eu olho e falo assim, faria não. Mas Abraão fez, por amor a Deus. Quer dizer, não fez porque Deus não permitiu, mas se Deus deixasse ele até o final, ele faria. Por amor a Deus. Por amor a Deus. E aí eu quero reivindicar. Eu quero que ele faça comigo como ele fez na vida de Abraão. Senhor, faz comigo como o Senhor fez com José, que tudo que ele tocou foi abençoado. O Senhor multiplicou, o Senhor transformou na vida de um, transformou na vida de outro, ele pôde abençoar. Faz, Senhor, mas eu não quero passar pela cadeia, não. Nada de cadeia, esse negócio de ser vendido como escravo pelos meus irmãos, tá doido? Não, 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 não. Quero isso pra minha vida, não. Eu só quero o seu governador. Exatamente, Eu quero boy. o seu governador. Hum. E aí a gente não tem condições de passar, a gente não consegue, a gente acha que Deus é injusto na nossa vida, porque, poxa, Abraão conseguiu, Moisés conseguiu, Isaac conseguiu, Jacó conseguiu. Por que que eu não vou conseguir? Porque quando Deus te chama no monte para a luta, você não quer sair coxo. Ah, não, vou sair deformado, Senhor, tá doido? Eu gosto de ser bonitinho. Então tu não quer a sua bênção. Pega a chave aí. Então você não quer a sua bênção. Tá bom? Exatamente. Posso orar? Pode. Eu ia Paizinho, ler a voz, mas eu acho que já encerrou. obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por cada momento que o Senhor nos dá aqui de compartilhar conhecimento, de compartilhar os insights que o Senhor dá a respeito da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos completa, Senhor, e nos mostra a cada momento e a cada dia o quanto que é extraordinário o teu amor, a tua palavra. E quando o Senhor desembainha a tua palavra, é para nos mostrar e nos ensinar o quanto que é importante nos conhecermos e nos tornarmos justos e fiéis. Todos os dias precisamos ser justos e fiéis e seguir a tua palavra. A tua palavra diz que se a gente seguir a tua palavra, teremos X resultados. Se não seguirmos a tua palavra, teremos Y resultados, independente de quanto dinheiro a gente tenha na nossa vida.
Quando nós falamos sobre prosperidade, Pai, e o Senhor sabe, conhece os nossos corações, a gente não está falando só sobre ter dinheiro, a gente está falando sobre ter uma vida plena. E sabemos que não há possibilidade de ter uma vida plena sem ter o Senhor conosco. Então nós oramos e agradecemos e pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, até depois do fim. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Hoje a gente tem 0659 PM com Claudinha, que vai terminar 10 minutinhos antes, porque a gente tem mentoria às 20 horas. Ela vai se virar nos 30. Esse é um grande desafio. Beijo no coração. Até mais tarde. Só falar uma coisa para vocês, né? Só uma coisinha. Sofonias 2:8 fala assim, só para encerrar. Ele diz, perdão, 9. Ele diz, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon... Não, eu peguei o errado. Sofonias 1:1. Pronto. 1 e 2. Ele fala, a palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarelias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, dizendo, de fato, consumirei sim todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. E no 4 ele fala, porém estenderei a mão contra Judá e todos os habitantes de Jerusalém e exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos de seus sacerdotes, e os que os eirados adoram, o exército do céu, e os que adoram o Senhor, e juraram por ele também a Milcom, e os deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Então o Senhor está falando aos nossos corações que ele não tira a mão sobre a nossa vida. Ele não tira a mão sobre a nossa vida, ele tira a mão sobre a vida daqueles que o deixam de seguir, aqueles que o abandonam, né? Então, não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. Tereza, ele tá um pouquinho nervoso, por isso que eu não vou mostrar. Aí ele já até saiu do quarto, ele tá com a minha mãe. Mas depois eu tiro uma foto dele e mando pra você, tá bom? Beijo. Beijo, Marcelo. Beijo. Tchau, Tchauzinho. tchau.